Olá, pessoal. Eu sou a professora Graça, eu sou professora de Ciências da Escola Municipal São Domingos e eu vou apresentar para vocês o conteúdo da aula dessa semana, que trata sobre gravidez na adolescência. A adolescência compreende, segundo a Organização Mundial da Saúde, a idade entre 10 e 19 anos. Eu só vou acrescentar aqui a informação de que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele considera adolescente o menor de 12 a 18 anos. Mas, como estamos tratando aqui de uma questão de saúde, a gente considera a determinação da Organização Mundial da Saúde. Então, é considerada adolescente a pessoa de 10 a 19 anos, ok? Então, nessa fase, ocorre o pico nos níveis hormonais e é marcada por muitas transformações no corpo, nos sentimentos e nas relações com os outros. Essas mudanças podem levar ao início da vida sexual, que pode acontecer de forma desprotegida, e nesse caso vai gerar uma gravidez, tá certo? Perfil da gravidez na adolescência do Brasil. Olha, a Organização Mundial da Saúde, para ela, a taxa de gravidez na adolescência em 2016 foi estimada em 44 nascimentos para cada 1.000 adolescentes entre 15 e 19 anos. Então, essa taxa de 44 nascimentos para 1.000 é uma taxa mundial. O número de gravidez na adolescência no Brasil é muito maior. Olha, o número de gravidez na adolescência no Brasil em 2016 ficou em 58,7 para cada 1.000. Então, observem que é bem mais do que 44. Porém, esse número já foi pior. Em 2010, a taxa de gravidez na adolescência no Brasil, isso para adolescente de 15 a 19 anos, ela ficou em 2010 com um número de 64,5 gravidez para cada 1.000 adolescentes. Esse número ele foi caindo, porém, em 2017 ainda era 56,4 para cada 1.000 adolescentes. Ainda é um número muito alto. Então, o Brasil ele precisa investir em políticas para prevenir a gravidez na adolescência. Por quê? Se comparar com países desenvolvidos, onde a taxa de gravidez na adolescente fica em torno de 20 gravidez para cada 1.000 adolescentes, então o Brasil está com um número quase 3 vezes maior do que em países desenvolvidos. Causa da gravidez na adolescência. A falta de conhecimento sobre métodos contraceptivos ou acesso a esses métodos. Olha, todo adolescente ele tem conhecimento sobre os métodos contraceptivos. Todo adolescente conhece uma camisinha. O que a gente não se sabe é se o acesso a esses métodos se torne, se esses acessos são efetivos. É grande a parcela da população jovem que ignora a existência de métodos contraceptivos ou simplesmente conhece, mas não adota. Então, existe estudo que indica que os adolescentes conhecem os métodos contraceptivos, porém não adotam da forma correta. Algumas meninas relatam, inclusive, que a gravidez foi desejada. Impactos sociais na vida da adolescente. Olha, a gravidez precoce é um problema de saúde pública, uma vez que causa riscos à saúde da mãe, do bebê e tem impacto socioeconômico. Quando uma adolescente ela engravida, ela vê seus planos indo por água abaixo. Então, se ela tem sonhos, futuro, carreira profissional, então isso tudo entra em risco. Por quê? Porque depois que a adolescente ela tiver um filho, ela não poderá fazer as mesmas coisas que uma adolescente que não tem filho. E estudar é uma dessas coisas. Olha, quando ocorre a gravidez na adolescência, muitas vezes ocorre o abandono escolar. Com o abandono escolar, essa adolescente ela vai ter uma baixa qualificação. Com uma baixa qualificação, ela não vai conseguir achar um emprego bom, porque os empregos bons exigem qualificação. Então, essa adolescente, essa mãe adolescente vai ter que se submeter a subempregos, que são aqueles empregos que pagam muito mal. E, consequentemente, essa mãe ela será mais pobre.
do que uma adolescente, do que uma mãe que não engravidou na adolescência, do que uma mulher que não engravidou na adolescência. Então, as mães adolescentes, elas também apresentam maior dificuldade para conseguir emprego e reincidência de gestação um ano depois. Risco da gravidez precoce. Então, além do impacto socioeconômico na vida dessa adolescente, ainda tem os impactos na saúde. Aí aqui, entre os fatores biológicos que merecem destaque, podemos citar risco de prematuridade do bebê, é quando o bebê nasce antes do tempo, e baixo peso. As mães adolescentes, algumas vezes, mesmo o bebê completando o ciclo de 9 meses, o bebê ainda nasce com baixo peso. Morte pré-natal, que se refere à morte materna durante a gestação, anemia, aborto natural, pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão na mulher que está grávida, pode ser adolescente, pode ser adulta, e aí essa elevação na pressão pode desencadear uma série de problemas que pode causar, inclusive, a morte do bebê e da mãe. Risco de ruptura do colo do útero, depressão pós-parto. Eu só vou voltar aqui para esse ponto da anemia. Olha, as adolescentes, elas não se preparam para uma gravidez. Então, algumas vezes elas escondem a gestação por um bom período e aí quando inicia o pré-natal, já estão com 3, 4, 5 meses de gestação, o que pode aumentar mais ainda o risco de complicação na gravidez. Porque não começou a tomar as medicações no período certo. E tem medicação que serve para prevenir a anemia na gestação. Olha, aqui embaixo, além da morte das mães, observa-se que a morte infantil é maior em crianças nascidas de adolescente, com menos de 15 anos, quando comparada com as mulheres com idade entre 25 e 29 anos. E, apesar de todos os riscos, é fundamental informar que a maioria dos problemas decorrente da gestação em mulheres muito jovens poderia ser evitado com um pré-natal eficiente. Eu vou encerrar a apresentação com esse slide aqui. Olha, a gravidez na adolescência ocorre com maior frequência em pessoas com baixa escolaridade e está relacionada muitas vezes com o mau uso de métodos contraceptivos. Como eu falei anteriormente, em países desenvolvidos, onde o nível de escolaridade da população é mais elevado do que aqui no Brasil, a taxa de gravidez na adolescência fica de 20 para cada 1.000 adolescentes. E aqui no Brasil, o Brasil é um país subdesenvolvido, onde o nível de escolarização não é tão elevado, essa taxa de gravidez na adolescência, ela ficou muito alta, ela fica em torno de 56,4%. E as gravidez na adolescência também está associada com o mau uso dos métodos contraceptivos, tá certo? Eu encerro a aula aqui, espero que tenha ajudado, certo?